Lucas 18, no verso 15, diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe-me vir a mim as crianças, e não as impeçam. Pois, preste atenção, essa frase é uma das principais aqui e a próxima também. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vou repetir essas duas frases porque eu acho ela relevante demais para a nossa reflexão. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, e quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E isso, para mim, é muito semelhante àquela passagem. Veja, a gente está falando de uma passagem que tem diversas interpretações. Eu sei que você está pensando, porque esse texto está falando sobre o amor de Jesus pelas crianças. Beleza. Esse texto está falando sobre como as crianças eram pessoas que não eram consideradas naquela sociedade, eram colocadas à parte como algo que perturbava as pessoas, mas Jesus considerou aqueles excluídos, incluindo as crianças que eram excluídas também. Não acho que você está errado de forma nenhuma. Talvez você diga, as crianças não tinham mérito, não eram doutores, não tinham feito nada para merecer estar na presença de Jesus. Elas estavam sendo levadas. Porque, na verdade, entrar no reino é uma ação de graça, não é de mérito. Nós somos levados até Jesus pelo Espírito Santo. Você pode falar diversos assuntos aqui, mas esse que eu estou abordando é muito semelhante a discussão que Nicodemos fez com Jesus. Quando Jesus falou, é preciso nascer de novo. Olha, eu sou indivíduo velho, volto a nascer para ser uma criança de novo. É preciso nascer da água do Espírito, nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Como é que pode ser isso? A mesma situação a gente vê aqui Jesus falando, é preciso ser semelhante de novo a uma criança, porque toda bagagem de um velho homem está impedindo a gente de entender o verdadeiro evangelho. Você lembra que a Bíblia fala o vinho novo e o vinho velho? É um nascer de novo, é voltar a ser criança. Existe um vinho velho que é uma maneira antiga de perceber a fé, a religião, as maneiras como as coisas são feitas, e aquilo amargou e endureceu o coração do povo. Mas, quando Jesus propõe um vinho novo, ele diz, rapaz, um vinho novo, numa vasilha velha, vai acabar com a vasilha. Para um vinho novo ficar bem colocado, ele precisa de uma vasilha nova. É como a gente precisa se esvaziar de tudo que a gente aprendeu, para que a gente possa poder ser preenchido de novo por toda a magnitude das maravilhas dos conhecimentos de Deus. Vocês se lembram da história de Moisés e do povo que andou pelo deserto durante 40 anos. E que um dos juízos que Deus deu para esse povo foi que eles morreriam no deserto, porque eles foram infiéis, porque eles não tiveram fé, porque eles foram rebeldes, murmuradores. Na hora de entrar na terra prometida, isso é uma coisa que muita gente que não conhece a Bíblia fica até perguntando. Ele diz assim, rapaz, por que o cara saiu do Egito e demorou 40 anos para chegar na terra prometida, se era uma caminhada de alguns meses? Por que demorou tanto tempo? Não foi porque eles se perderam, foi porque Deus não quis que eles entrassem na terra, porque o povo era um povo murmurador e sem fé. E não tinha capacidade de lutar uma batalha sem que o coração tivesse alinhado. E aí aconteceu que Deus disse o seguinte, olha, só quem tem de 20 anos para baixo é que vai entrar nessa terra prometida. Toda essa geração mais velha vai precisar morrer, para que essa mentalidade do Egito, essa mentalidade idólatra, essa mentalidade medrosa, rebelde, murmuradora, morra no deserto. E para que uma nova geração conquiste a terra que Deus prometeu. Acho interessante um texto de Deuteronômio 29 que mostra um pouco uma situação de como o povo pensava. Olha só. Deuteronômio 29, no verso 2. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse,
Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos você viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas, olha só, até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam, durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto. Olha, a situação que Moisés está dizendo é o seguinte: vocês têm olhos para enxergar e vocês viram as grandes maravilhas. Você tem ouvidos para ouvir e vocês ouviram tudo que foi dito. E eu estou com vocês há 40 anos nesse deserto, mas vocês não entenderam. Vocês não têm mente para entender. O que está impedindo essas pessoas de verem, de ouvirem e de converterem os seus corações são as bagagens mentais do Egito que elas trouxeram, que impedem ela de ser nova criação, nova criatura e de serem semelhantes a uma criança. Como pode as pessoas verem tantas maravilhas, tantos sinais, tantas manifestações e ainda se tornarem incrédulas? Ainda desconfiarem da palavra de Deus, ainda não estarem com os ouvidos abertos e os olhos assim, com o coração aberto para entender e ouvir a palavra de Deus? Como pode? Esse povo do deserto foi horrível, mas a gente sabe que esse povo do deserto é uma fotografia que se repete em todas as gerações, inclusive na própria geração que Jesus viveu. Preste atenção que agora nós vamos trazer essa percepção de como o povo era no deserto para como Jesus encontrou o povo de Deus, os judeus, na sua época. Vejam só Mateus, no capítulo 13, no verso 13. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo, eles não veem. Presta atenção que eu estou usando, um argumento de ver, ouvir e não ouvir de verdade, não escutar de verdade, como ele está se repetindo agora na passagem do Novo Testamento. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui Jesus reforça o diagnóstico de Moisés. Esse povo tem ouvidos, mas não escuta. Tem olhos, mas não veem. Por quê? Porque o coração se tornou insensível. De má vontade ouviram. Olha, o coração ao longo da vida, ao longo do processo de se tornar adulto, se tornou um coração endurecido, insensível, que já não percebe mais o que está sendo dito. Porque, de novo, eu vou repetir isso com vocês, que isso é muito importante. A gente não escuta só porque tem ouvido. E a gente não enxerga só porque tem olho, porque enxergar é um processo mental e emocional. Escutar também é um processo de compreensão de tudo aquilo que a gente já viu e de significados na vida. De maneira que eu posso ler um texto e não entender nada, porque eu estou lendo as palavras, mas não entendo o significado. Eu posso ouvir um discurso de uma pessoa e não entender nada, porque eu estou ouvindo as palavras, mas eu não entendo o significado, ou eu não tenho esse coração para entender, para querer ouvir esse significado. Da mesma forma, Jesus fala, eles estão ouvindo as palavras que eu estou dizendo, mas o seu coração, a sua mente está fechada para entender esses significados que eu estou trazendo. É muito interessante que muitas pessoas falam frases como essa que eu vou dizer para você, assim: olha, eu não acredito em Deus. Eu acho que Deus não existe. Porque se Deus existisse, era para a gente ver ele aqui fazendo as coisas do jeito que ele fazia ali na Bíblia e tal. Olha, se Deus aparecer para mim agora, eu acredito nele. Já ouviu falar dessa frase? Tem gente que diz até o contrário, né? Se Satanás aparecer aqui, aí eu vou acreditar em Deus. Porque se Satanás existe, eu acredito em Deus. É por isso que tem muita gente que fica ouvindo satanista na internet para ver se sente algum medo, alguma coisa e volta a acreditar em Deus, né? Olha lá, Satanás está fazendo um negócio errado, eu vou acreditar em Deus. Porque tem que ver, tem que sentir, tem que pegar, né? Aí,
Tem gente que diz assim: se eu ver, eu acredito. Sabe, às vezes eu fico pensando nessa frase e Jesus fala assim: olha, esse povo tem ouvidos, mas não escuta. Esse povo tem olhos, mas não enxerga. Olha, muita gente viu Jesus. Muita gente viu os milagres de Jesus. Muita gente estava presente no tempo da visitação e não acreditou. E não percebeu, e não ouviu, e não, sabe, quebrantou o seu coração. Às vezes Deus está aparecendo para essa pessoa todos os dias. Está mandando sarças ardentes todos os dias. Ele está observando todos os dias a ação e o poder de Deus na vida dele. Mas ele não tem olhos para ver. O seu coração, a sua bagagem interior está insensível, está fazendo uma camada, umas escamas nos olhos para impedir que essa pessoa enxergue de fato quem é Deus e aquilo que ele quer para a sua vida. Por isso, ainda que Deus aparecesse na frente das pessoas, tem muita gente que por causa do coração insensível, e não é porque a gente enxerga com os olhos, a gente enxerga com significado, vai dizer: mas será que foi Deus mesmo que apareceu? Mas será que isso é assim mesmo? Aí, tudo aquilo que ela enxergou, ela não vai perceber. Já percebeu isso? Talvez seja você que esteja passando por um sentimento desse. Eu não vejo Deus, eu não consigo escutar Deus. Por que Deus não fala comigo? Será que Deus não está falando? Será que Deus não está mostrando? Será que Deus não está escancarando na tua frente a resposta? Mas o fato é que não adianta quantas vezes Deus fale com você, você está com o coração insensível para ouvir e perceber a voz de Deus? Como, por exemplo, às vezes que Deus fala não para a gente, e a gente fica repetindo a oração, indo atrás de pastor que diga que Deus disse sim, indo atrás de conteúdo que diga que Deus disse sim, indo atrás dizendo que Deus vai abrir aquela porta ainda, quando Deus disse: essa porta eu não vou abrir, essa porta vai ficar fechada, eu tenho para você outra coisa, mas você continua repetindo que Deus vai fazer aquela porta ser aberta, enquanto Deus está dizendo: não é por aí. Porque você ouviu uma reveladora no passado que você tinha que resolver um problema X ou Y, e agora você fica 20 anos na sua vida presa numa coisa dizendo que Deus não está falando, quando Deus está falando todos os dias que é para você esquecer esse negócio e ir para aquela direção. O coração está filtrado, está condicionado, não está ouvindo a voz de Deus, não está percebendo o grande quadro que está à sua volta. Então, voltando à nossa reflexão, o que significaria dizer: é preciso ser semelhante a uma criança? Para entrar no reino, de repente é preciso que toda essa geração com a cabeça do Egito morra no deserto, o velho homem, a velha mulher morra no deserto, para que o novo homem, a nova mulher, possa alcançar a terra prometida. Uma antiga mentalidade que não escuta, não enxerga, fique para trás e vem agora uma mentalidade capaz de perceber e ouvir a voz de Deus. E é isso que está nesse texto maravilhoso de Lucas 10, no verso 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Em outras versões, diz assim: e revelastes às criancinhas. Então ele se voltou aos seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Em Mateus há um complemento maravilhoso para isso, que diz assim, Mateus 13, no verso 16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de você, porque e escutam. Olha só que contraste extraordinário entre um povo no deserto que, tendo ouvido e tendo olhos, não escutavam, entre o povo da época de Jesus que, tendo ouvido e tendo olhos, não escutavam, e agora Jesus falando: obrigado, Deus, porque você deu todo esse conhecimento não aos sábios, não aos inteligentes, não aos cultos, não aos supermestres, não ao pessoal que estudou demais durante a vida, não a esse pessoal que está cheio de bagagem, mas aos pequeninos, aos meus discípulos, aquelas criancinhas que estão à minha volta, que essas estão, qual é a característica para ser semelhante a uma criança? Ouvindo e enxergando de fato o que eu estou dizendo. Perceberam? São pessoas que agora, com a mente renovada,
livre de todos os filtros que lhe impediam de enxergar a palavra de Deus, o propósito de Deus, o grande quadro. Se você pedir para essas pessoas tirarem uma fotografia de um indivíduo no parque ao pôr do sol agora, elas vão olhar todo aquele cenário bonito e dizer: a fotografia é isso, todo esse cenário maravilhoso, e vão tirar uma foto lindíssima. E não vão voltar mais para casa com a fotografia do dedão do pé, dizendo: olha só que dedão do pé bonito, e perdendo tudo aquilo que Deus estava mostrando para elas. Porque apesar de ter olhos, o seu olho estava focado naquilo que não era relevante. Por isso, se tornar semelhante a uma criança é voltar a ter ouvidos que escutem, se desfazendo de toda a bagagem de uma velha vida, e voltar a ter olhos que enxerguem. Vou fazer 3 reflexões para vocês agora. 3 perguntas. Sabe, esse é o momento de você ter sua reflexão. Quero que você agora escute essas perguntas e faça um questionamento real. Pense na sua vida, certo? Preste atenção. Olha só. Primeira reflexão. Quando você faz uma autoanálise, fica pensando sobre você, suas decisões, como você é, o que você tem feito, você enxerga mais em você a mentalidade do Egito, de um antigo homem insensível reinando em seu coração? Você percebe uma pessoa que já está anestesiada, insensível, com o coração endurecido, pensando como aquele velho homem de antigamente que não consegue mais ter fé na vida? Você sente que passa mais tempo em volta de assuntos de dedão do pé, assuntos periféricos, disputas e vírgulas, acentos de palavras, questionamentos, debates, análise de coisas que não têm relevância nenhuma? Sabe, se distanciando por isso do grande quadro que Deus tem para mostrar para você? Você fica muito nas picuinhas, muito nas filigramas, muito nas disputas que quando você vai perceber mesmo não faz diferença nenhuma. E esquece o grande propósito de Deus na sua vida. Você já viveu esse processo de se tornar semelhante a uma criança em algum momento? De se despir do velho homem? Sabe, de se despir de toda a sua casca insensível? E hoje, porque você já passou por isso no passado, tem escutado Jesus como um dos pequeninos? Seus ouvidos estão abertos, a sua visão está vendo Jesus? Essa é uma grande coluna de todo o nosso estudo hoje, de toda a nossa palavra hoje. Se eu pudesse resumir, seria: é preciso se despir da mentalidade do Egito, que tem um coração insensível para ouvir a voz de Deus. Fazer esse velho homem, essa velha mulher morrer no deserto, para que uma nova geração, um novo nascimento, um vinho novo surja no seu coração e você se faça como um pequenino, como uma criança, pronta a ser moldada por Jesus, porque agora você escuta o que Deus está falando e você enxerga o que Deus quer que você enxergue. Você passa a não mais olhar somente o dedão e agora está olhando um grande quadro que Deus está mostrando para nós. Mais uma pergunta agora, para a gente construir uma outra coluna aqui. Se Deus, você fez todo esse processo, certo? Você se tornou como uma criança de novo, se aproximou de Jesus, está aqui como uma folha em branco ouvindo Jesus. Aí Jesus vai falar contigo. Presta atenção. Você está como uma criancinha agora. Você se fez semelhante a uma criança. Entrou no reino. Sentou aos pés de Jesus. Jesus falou contigo. E aí? O que é que Jesus fala contigo? O que é que Jesus quer que você faça a partir disso? Quem Jesus quer que você seja a partir do momento quando ele começa a falar de fato com você e você começa a escutar de fato? O que ele fala vai provocar o que em mim? E vai me levar a ser o quê? E me transformar em quê? Ora, eu estou fazendo um processo de me esvaziar para que eu possa ser preenchido de novo. Eu entendi o fato de me tornar semelhante a uma criança, mas uma vez que eu me torno semelhante a uma criança, é para um propósito também, para que Deus possa me preencher das palavras e da direção correta. Então, uma vez que eu me fiz criança,
começa-se então um processo de me tornar, sabe, adulto novamente. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Eu me fiz criança para me despir de um velho homem que enxergava a vida de forma incorreta, que não estava pronto para ouvir a voz de Deus. Mas uma vez que eu me fiz, sabe, esse quadro em branco para conseguir voltar a escutar a voz de Deus, uma vez que eu a escuto, ele vai começar a construir em mim uma mentalidade de Cristo que vai me fazer alcançar uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, no qual eu vou deixar de ser uma criança na fé para me tornar um adulto na fé, porque o propósito de Deus não é me tornar uma criança na fé, mas um adulto maduro espiritualmente. Logo, ser como uma criança é o princípio de uma nova equação, mas não é o alvo da equação. É o princípio de uma caminhada, mas não é o final da caminhada. E é por isso que eu quero trazer para vocês Hebreus 5, no verso 11, que diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Perceberam que o alvo de Deus e de Jesus e do Espírito Santo não é tornar a gente semelhante a uma criança para deixar a gente como uma criança. Porque uma vez que a gente fique eternamente como uma criança, a gente não vai entender as profundidades das construções que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração. Então, a gente vai, sabe, voltar esse caminho onde eu fui um adulto de coração insensível para um ponto onde eu se torne uma criança, para depois começar a crescer novamente como um adulto que come e toma alimento sólido. Uma vez o pastor Hildebrando, ele falou uma ilustração que eu gostei muito, guardei no coração. Ele estava assistindo aqueles reality shows na TV, e onde tinha equipes que lutam contra outras equipes, e nesse reality show eles tinham que, através da mata, da selva, sair do ponto A para chegar no ponto B. E eles tinham um mapa que eles tinham que ir seguindo, aquele mapa, tentar descobrir os caminhos para conseguir chegar na posição correta. Teve um grupo que na hora que ele tinha que ir para a direita, no mapa lá eles se perderam e começaram a ir para a esquerda. E passaram um tempão andando para a esquerda. Quando eles descobriram que o mapa estava errado, né, eles discutiram lá, perceberam que estava no lugar errado, aí eles tiveram que voltar todo o caminho errado que eles fizeram, né? Vamos supor que eles passaram 4 horas indo para o lugar errado. Aí eles tiveram que retornar as 4 horas de volta até o ponto onde eles podiam voltar para o caminho certo. Mas uma vez que eles voltam para o caminho certo, eles agora tinham que começar a caminhar de novo rumo à linha de chegada. E é mais ou menos isso que acontece. A gente construiu a vida e chegou num coração insensível, como um adulto insensível. Agora eu tenho que me fazer como criança, retornar todo esse caminho para o ponto onde meu amor se perdeu, onde eu me distanciei de Deus, onde eu não percebo mais a palavra de Deus, onde eu estou pronto para ouvir Deus de novo. Mas uma vez que eu chego nesse ponto, agora eu tenho que começar a ir na direção do alvo. E esse o processo, é eu me tornar como criança, para depois eu me tornar como um adulto espiritual novamente. Por isso você percebe agora a importância de ser como criança, mas também a grande importância de não só ter sido como criança, mas amadurecer espiritualmente durante a sua caminhada com Cristo. Por isso eu vou trazer 7 princípios importantes que a gente deve ter no coração sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual e os benefícios que esses princípios causam em nós. Os primeiros benefícios e princípios você já percebeu nesse texto que a gente leu, mas eu vou marcar aqui para vocês, presta atenção. Olha, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, qual foi o primeiro princípio? Ser adulto
é sair da estagnação, porque aqui, ó, eles têm que ser ensinados novamente, então eles ficam sempre no mesmo lugar, nunca saem daquele ponto. Quando você é uma criança e você não amadurece, você fica sempre voltando para o mesmo lugar, sempre tendo que aprender a mesma coisa, nunca podendo, sabe, se desenvolver mais. Ó. Ser adulto na fé, então, diferente disso, é sair da estagnação, é sair do básico. É não ficar repetindo os mesmos princípios sem nunca os aprender de fato. Sempre repetindo os mesmos erros. É colocar a vida para andar. É seguir no propósito que Deus tem para nós. Esse é o primeiro princípio. É não ficar com a vida estagnada, com a vida limitada, sempre tendo que aprender as mesmas coisas de novo. Por isso, deixar de ser criança para ser um adulto espiritual, você vai viver esse primeiro princípio. Segundo princípio tem a ver com 3 outras frases que a gente leu. Olha só o que a gente leu, olha. Temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Foi isso que Paulo estava falando ali, o autor de Hebreus estava falando. Não tem experiência no ensino da justiça. A pessoa que continua como criança na fé, ela não entende as coisas difíceis e ela não tem experiência no ensino da justiça. Outra. O alimento sólido é para os adultos, ou seja, ela não alcança uma profundidade de conhecimento necessário na fé, porque continua sempre como uma criança. Logo, qual é o segundo princípio? Existe um valor maravilhoso e especial naquilo que é difícil e complexo. E Deus quer nos levar a esse patamar e nos presentear com todos os tesouros da sabedoria e da ciência que estão em Cristo Jesus. Amém. Segundo princípio. Vamos para o terceiro? Terceiro princípio. Olha a frase que a gente leu também. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, qual é o terceiro princípio? O adulto espiritual, através da experiência, da prática, do estudo, conquista o discernimento, a capacidade de entender, dentro da complexidade da vida, qual o caminho ideal, quais as decisões e posições que refletem o bom de Deus. Isso, presta atenção que nesse princípio a gente percebe que existe um exercício, uma prática constante. Então, a pessoa que era criança na fé, ela é criança porque não está praticando, não está se esmerando, não está se debruçando no estudo para alcançar essa mentalidade capaz de ter um discernimento. O discernimento não é só algo que acontece do nada na vida da gente. Ah, eu estava aqui uma pessoa que não conseguia perceber nada na vida. Pronto, agora estou percebendo tudo. Não, às vezes o discernimento é uma mentalidade construída com muita prática, com muito esforço, com muito esmero. E aí, quando você se torna mais adulto espiritual, porque você praticou, porque você estudou, porque você se compenetrou nisso, você se torna uma pessoa capaz de tomar as melhores decisões, de perceber o melhor caminho, de perceber o bom de Deus para a sua vida. Vamos lá para o nosso quarto princípio. E por nosso quarto princípio, a gente vai agora ler o texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 14 e 15, que diz assim: para que não sejamos, olha só que frase, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O quarto princípio que eu percebo nesse texto é o seguinte, olha, se tornar um adulto espiritual é deixar de ser inconstante, é construir um fundamento de vida que traz estabilidade emocional, esperança e confiança em Deus. Olha, uma criança espiritual vive com medo de tudo, vive indo de um lado para o outro, vive sem solidez, sem fundamento, vive perdida, vive sem saber para onde vai. Um adulto espiritual, pelo contrário, ele se torna uma pessoa constante, firme, resiliente, que entrega o que falou que entregar, que se torna sólida. Às vezes eu percebo, diante de um alarme, de um problema, de alguém que fica discutindo, botando medo em todo mundo,
que os crentes caem muito fácil no medo, que o crente fica muito medroso, fica muito sem fé, fica achando que tudo vai se acabar, que o mundo acabou. E muitas vezes isso é coisa de menino espiritual, porque uma pessoa que tem um coração sólido na fé, ele é muito mais resiliente. Há esses discursos que tudo vai acabar, que tudo vai morrer, ele fica mais tranquilo, ele fica mais sólido. Por quê? Porque ele não é inconstante. E ele também consegue entregar e fazer e realizar muito mais, porque ele não fica se perdendo pelo caminho. Agora, outra coisa que a gente viu nesse texto que a gente leu é que eles não são levados, né? Os meninos inconstantes são levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, qual é o quinto princípio? Olha, vamos ser menos suscetível ao engano, à manipulação, aos jogos de indivíduos com más intenções. Porque hoje, muita gente cai na conversa de pessoas que enganam a muito com palavras doces, com palavras enganosas. Por que tem tanto crente sendo levado por gente manipuladora? Porque são meninos na fé. Porque uma pessoa que cresceu espiritualmente não é levado por qualquer palavra de comando, por qualquer locubração ou doutrina falsa. Tem mais lição? Tem. Estamos no quinto princípio. São 7 princípios. Olha só em 1 Coríntios 3, no verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então o 6º princípio tem a ver com isso, com vencer a carne, vencer o coração invejoso, vencer as suas cobiças, vencer o indivíduo raivoso, o indivíduo que faz contendas, o indivíduo que faz divisões, sabe? É você ser uma pessoa mais santa, é viver o processo de santificação. Às vezes um menino na fé ainda está cheio de erros do passado, cheio de um coração, cheio de desejos que levam você para caminhos que Deus não quer. Crescer como um adulto espiritual é se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, deixando as coisas de menino e se tornando um homem, uma mulher de Deus. Olha só, pelo 7º princípio nós vamos pegar um Provérbios. E esse provérbio está falando algo muito especial que eu vou levar em contraposição à história inicial de toda a nossa palavra. Olha só, Provérbios 10, no verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Para que a bênção de Deus se manifeste em nós com o propósito que Ele tem para nós, pelas riquezas que Ele tem para fazer através de nossa vida e na nossa vida, essa bênção, muitas vezes a gente imagina que ela virá cheio de complicações. Como no caso da época que eu fui músico, que quanto mais aprender música eu fazia, quanto mais, crescendo no ministério de música eu ia, quanto mais queria ministrar o louvor e ser alguém usado por Deus naquele louvor, mais eu estava ficando cansado, sobrecarregado, com a visão errada, longe dos propósitos de Deus. Então isso é uma bênção com dor. O que a gente precisa entender é que um adulto espiritual, ele vai continuar crescendo, se aprofundando, estudando, crescendo, se desenvolvendo, se tornando melhor, fazendo um ministério grande, mas isso não vai acrescentar, junto com esse crescimento, a dor, o ceticismo, a amargura, a frustração que acontece quando a pessoa não está com o coração sintonizado com Deus, não está olhando o propósito geral de Deus. Olha, lá na minha ilustração inicial, eu fiquei com um coração insensível, muito crítico, muito analítico no culto, percebendo tudo o que estava acontecendo na técnica do ministério de louvor. Depois, com o tempo, eu percebi que isso é algo ruim que tinha acontecido diante de uma bênção que Deus tinha me dado, que era participar de um ministério de louvor, E hoje, por exemplo, eu tenho um ministério de ensino, de palavra, de orientação, de conselho, e eu estudo muito. A semelhança do passado, que eu estudava muito teclado, eu estudo hoje muitas horas por dia, eu leio muito, eu tento formar em mim uma consciência cristã capaz de interpretar, de ter discernimento para a vida. E eu fico muito feliz de fazer tudo isso que eu estou fazendo. Só que hoje, porque eu estou sempre querendo me sintonizar com esse grande quadro, com esse grande propósito de Deus,
sabe? Não me distanciando desse propósito, eu não sinto que eu estou carregando dores comigo. Eu estou me tornando mais frustrado, mais cético, mais olhando o dedão no pé, nem nada disso. Por quê? Porque essa bênção, a partir do momento que o Espírito Santo está junto comigo, batalhando comigo, não está me acrescentando dores, não está me acrescentando consequências negativas, sabe? Então é esse o grande propósito, não é deixar de crescer, não é deixar de ser um grande músico, não é deixar de ser um grande ministrador, não é deixar de ser um grande trabalhador, de fazer coisas maravilhosas nessa vida, mas é, ao fazê-las, fazê-los debaixo da orientação do Espírito Santo, fazê-los juntos com Deus, fazer sem perder o seu propósito e fazer de maneira que seu coração fique cada vez mais sintonizado com Deus dentro do propósito que Ele tem para você. E aí você vai perceber que isso não vai acrescentar dores na sua vida. Mas veja que isso é uma luta também. Porque muitas vezes, quando eu estou diante de muitos livros, de muitos assuntos, de muitas coisas que eu estou debatendo mentalmente, existe um grande perigo de eu ficar de novo disputando o dedão do pé, de ficar ali me debatendo com vírgulas, com problemas pequenos e ir perdendo o grande propósito no meu coração daquilo que Deus quer fazer através de mim. E nessas horas, como eu tenho sido uma pessoa que já caminhou muito na vida, já viu os erros que eu cometi durante a vida, eu paro e faço algumas reflexões pessoais e oro a Deus para que isso não aconteça. Porque eu estou te ensinando que às vezes você precisa fazer isso durante a sua caminhada. Quando você perceber que está se distanciando, está se cansando, está se frustrando com todos os propósitos que Deus deu para você, é hora de você fazer um certo recuo e conversar com Deus e perguntar a Deus, o que é mesmo o propósito de tudo isso que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou lá, quero fazer uma palavra, e estou lá há muito tempo numa discussão do sexo dos anjos e tentando juntar A com B e fico fazendo um negócio que não vai para canto nenhum. E aí eu sinto que aquilo ali, eu passei horas fazendo aquilo, passei horas construindo aquilo e que aquilo não está bom, não está legal, não está sendo o que Deus quer que eu fale. Aí eu chego para Deus e digo, Deus, qual é o propósito que tu tem para isso? O que você quer que eu faça? O que eu estou me perdendo aqui? Aí eu começo no meu coração a sentir aquelas palavras assim, dizendo, o que uma pessoa que está desempregada, que está sofrendo na sua casa, sabe, quando escutar essa palavra, vai levar para o seu coração. Porque pode ser que eu esteja falando de sexo dos anjos e a pessoa que está ali sofrendo não consiga tirar nada para a vida dela. Então como é que eu posso falar algo que atinge o coração daquela pessoa? E aquela pessoa que está se separando, que está frustrada no casamento, e aquela pessoa que de repente está sentindo que Deus não é mais com ela, que Deus não ama ela, ou aquela pessoa que está se sentindo insegura. E aí, todas essas coisas vão me sintonizando com um propósito, que é edificar pessoas, conversar com pessoas, aconselhar pessoas, levar pessoas a uma maturidade espiritual. Aí eu saio daquelas discussões de dedão do pé e volto a enxergar o grande quadro. E o grande quadro me sintoniza com a vontade de Deus. E isso vai santificando tudo aquilo que eu vou fazendo. E é por isso que, apesar de se tornar mais profundo espiritualmente, mais cheio de discernimento, isso não significa que eu estou acrescentando dores e filtros e frustrações em todo o processo. Porque diante de Deus, eu estou construindo uma consciência mais elevada do que o corre-corre do dia a dia que fica preso em filigramas. Sabe uma pessoa que fazia isso de forma maravilhosa? É o apóstolo Paulo. Eu vou construir com vocês esse entendimento na vida do apóstolo Paulo, porque ele faz algo maravilhoso. E quando você perceber isso que eu estou dizendo, você vai perceber assim, rapaz, agora eu entendi o que Paulo fez. Olha só, em 1 Coríntios 12, olha só o que o Paulo diz, no verso 31. Entretanto, busquem com dedicações os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Olha, esse verso está fazendo uma transição entre o momento da carta de Coríntios para outro momento. Mas o que aconteceu antes? Paulo estava tentando administrar os comportamentos da igreja, as liturgias, a maneira de fazer os dons, a maneira de se portar, do que falar, de como não falar, do que é certo, o que é errado, as vírgulas, as filigramas.
O dom se fala dessa forma, mas o dom para um é de um jeito, para o outro é de outro jeito. Se eu falar 10.000 palavras que as pessoas não entendem, de que adianta? Eu vou falar 5. E o dom é para quem é de fora, por de dentro, é para edificação pessoal. Aí fica lá aquela discussão que a pessoa faz, o pentecostal, o batista, não sei o quê. Aí fica aquela discussão todinha. Aí Paulo gasta não sei quantas mil páginas, que naquela época as páginas de carta era caro, os papiros era caro, para escrever discussão de doutrina. Discutir quem tem que falar, quem não tem que falar, quem está errado, quem está certo. E parece que isso é ficar chovendo no molhado. Por isso que Paulo chega e diz: rapaz, vocês ainda são crianças, a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa para vocês. E olha que Paulo construiu essa igreja, foi o fundador dessa igreja, passou anos edificando essa igreja. Parece que ele tem que escrever a carta para quem não aprendeu nada. Tudo aquilo que ele escreve na carta, eu tenho certeza que ele já falou presencialmente para esse povo. Agora veja comigo. Nesse momento ele está dizendo: mas, pessoal, vamos deixar um pouco toda essa discussão aqui, ó, sabe? E deixa eu te mostrar algo mais elevado, um caminho mais excelente. Deixa eu sair dessa zona confusa, dessa grande disputa, e elevar todo o discurso para o nível que a gente possa enxergar de novo a grande fotografia. Porque a gente está discutindo dedão. A gente está olhando dedão do pé. E não está tirando a foto inteira com o pôr do sol, com a pessoa no meio da praça, no meio do parque. A gente está esquecendo de ver toda a criação e a beleza de Deus. Está concentrado no dedão do pé. Aí sabe o que ele vai começar a dizer? Olha só, como ele vai elevar o nível da discussão para tornar todo aquele processo mais irrelevante. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos mais pobres tudo o que possui, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso valerá. Percebe que Paulo aqui começou a fazer uma distinção entre as discussões mais baixas, do nível mais baixos, que muitas vezes não são o fundamento essencial do que a gente precisa estar discutindo, para aquilo que é mais eterno, mais essência, mais principal, que deve ser o foco do nosso coração. Ele diz: ainda que eu fale em línguas, ainda que eu faça ministérios Y, Z, que eu tenha fé, que eu tenha palavras, que eu tenha caridade, que eu faça sacrifícios pessoais, ainda que tudo isso que a gente discute diariamente na igreja, ainda que isso seja algo que a gente considere relevante. Mas se isso está desconectado de um grande quadro, que é o grande sentimento, que é o grande propósito, que é o amor, que Jesus mostrou que o amor a Deus e o amor ao próximo resume toda a lei, e Paulo chega a dizer que quem ama está cumprindo a lei, que é o grande propósito. Paulo está levando a gente para um nível acima da discussão. Olha, vocês estão se perdendo no filtro. Vamos voltar a enxergar o grande quadro. Porque se a gente enxergar o grande quadro, todo o resto fica mais santificado depois. Sabe? E olha só, o que ele continua dizendo, ele continua adjetivando as características desse amor para que a gente possa entender quão grande é o que ele está dizendo. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha, toda vez que eu vejo passagens como essa, toda vez que eu leio essa passagem, eu me sinto um pecador. Eu me sinto pecado, porque eu olho assim, olha, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se orgulha. Rapaz, eu fico olhando isso e digo, rapaz, eu não amo. Se o amor é isso, sabe, é paciente, é bondoso, não inveja, sabe, não maltrata, não procura os seus interesses, eu fico pensando se eu consigo amar nesse nível, ou se eu estou mais distante daquilo que é o propósito de Deus.
E às vezes eu me encontro pecador, diz assim, rapaz, eu sou muito mesquinho, eu sou muito interesseiro, eu tenho muito rancor, eu tenho muita inveja, eu tenho, sabe, eu tenho impaciência, eu não suporto muitas coisas, eu não gosto de sofrer, às vezes eu tenho dúvidas. Então, tudo isso eu percebo em mim quando eu percebo um nível mais elevado. Olha só, de novo. Paulo elevou o discurso para algo mais elevado. O amor, o propósito geral. Quando eu estava discutindo as filigramas aqui, eu podia estar me achando muito certo, muito cheio de razão, muito cheio de verdade. Aí quando eu olhei o nível mais alto e tudo aquilo que o amor é, pode ser que eu me encontrei agora em pecado e disse assim, rapaz, eu não sou nada mesmo não, né? Rapaz, eu ainda estou tão distante e estou aqui discutindo as coisas como se eu fosse um grande doutor, cheio de verdade, cheio de, sabe, de não me toques. E aqui, diante disso, diante de Deus, eu me torno pequeno. Então, um dos papéis da gente olhar um nível mais elevado, da gente olhar a grande fotografia, é perceber que a gente é pó, é perceber que a gente não é nada, é perceber quão irrelevantes são as pequenas coisas que a gente tem disputado todos os dias, é ressintonizar o nosso coração, é perceber que a gente não é essas coisas todas que a gente acha que a gente é pedir perdão a Deus, é tentar encontrar um alvo mais elevado que a gente possa perseguir e ao perseguir esse alvo mais elevado, santificar nossa vida e nos tornar melhor pessoas. Mas ele continua e algo especial ele vai dizer agora que fecha com chave de ouro toda a nossa reflexão. Olha só, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pois, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A primeira coisa que você percebe é que Paulo faz uma oposição entre a visão e as coisas de menino e a maneira como um adulto percebe as coisas de adulto. Aquele que conhece de forma pequena, em parte, e aqueles que cada vez mais conhecem plenamente. E esse caminho entre o menino para o adulto é o propósito que Paulo está querendo levar as pessoas a fazer. Com esse discurso, mostrando como o nível mais elevado do amor exige uma maturidade, que a pessoa saia das coisas de criança para as coisas de adulto. Para que eu possa perceber e conhecer as profundidades de Deus, eu preciso deixar as coisas de menino e perseguir uma maturidade espiritual. Agora, de outra forma, a gente vê que, ainda assim, ele coloca que não será possível a gente alcançar plenamente, porque hoje enxergamos como espelhos, amanhã enxergaremos plenamente. Porque nesse discurso também diz que por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente queira conhecer todas as coisas, ainda assim a gente não vai conhecer tudo que pode ser conhecido. Porque a gente vive numa realidade que ainda não é a forma final de que Deus quer nos levar. A gente vive numa natureza caída, num homem pecador, a gente ainda é mortal. Quando Cristo vier estabelecer o novo céu e a nova terra, aí sim, nós vamos conhecer plenamente, estaremos em plena comunhão com Deus. Mas hoje conhecemos em parte. Mas ainda conhecendo em parte, é importante sair de uma condição de criança para uma condição onde eu consigo perceber melhor as coisas espirituais. E nesse sentido, Paulo dá uma chave para a gente. Qual é a chave? De que muitas das coisas que eu considero importantes hoje vão passar, né? Olha só o que ele diz aqui no texto. Ó. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O que ele está dizendo? Olha, tudo aquilo que a gente discute vai passar.
Tudo aquilo que você fica se queimando tanto, fica se desgastando tanto e se preocupando tanto com esses dons, se preocupando tanto com essas coisas, isso aí se tornará pequeno no futuro, se tornará quase nada. São discussões muito terrenas, muito passageiras. Mas sabe uma coisa que não vai passar? É o propósito geral, o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então Deus é que nunca passa. E se você quer colocar e sintonizar seu coração com coisas eternas, sintonize no amor, porque o amor está hoje nessa era e estará na próxima. O amor nunca vai passar, porque o amor faz parte da essência de Deus. O amor é o próprio Deus e Deus é o amor. Que maravilha, né, pessoal? É importante entender que muitas vezes a bagagem que a gente adquiriu durante toda a nossa vida tem causado empecilhos para que a gente possa ouvir com o coração mais leve a palavra de Deus. Temos adquirido os corações insensíveis. Sem um verdadeiro quebrantamento, a gente não vai conseguir entrar no reino. Mas uma vez que a gente entre no reino, que a gente perceba e escute a voz de Deus, é importante entender que Ele vai produzir em nós um amadurecimento. E esse amadurecimento vai causar diversos princípios emocionais maravilhosos e estabilidades que vão tornar a gente cada vez mais seguro, mais feliz e não vai acrescentar dor alguma. E quando você estiver lá meio perdido entre as suas coisas corriqueiras do dia a dia, preste atenção, olhe o quadro maior. E se você não souber qual é o quadro maior, faça como Paulo, diz assim: eu vou te mostrar algo mais excelente, algo que está acima das discussões corriqueiras. O amor, ainda que eu fale, ainda que eu seja, ainda que eu corra, ainda que eu faça tudo, se não tiver amor, de nada vai valer a pena. Tá certo, pessoal? Como sempre, antes de ir embora, eu dou a oportunidade para você poder me abençoar, para que eu possa continuar aqui fazendo essas palavras para vocês. Sabe, muita gente às vezes quer fazer uma oferta para mim, quer me abençoar de alguma forma, então eu deixo meu Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Você pode me ofertar qualquer valor e eu sou muito grato. Sempre quando eu vejo um Pix chegando aqui, eu agradeço a Deus, digo: Deus, obrigado por essa pessoa, porque ela tem sido uma pessoa valorosa que tem me ajudado na minha luta. Que Deus abençoe essa pessoa também. Mas veja, você pode também, sabe, colaborar com o canal se tornando membro. Aqui embaixo você percebe que é um botão assim, seja membro, que é um valor mensal que você ajuda o canal. Aqui eu coloquei um valor de R$7. Esse valor, sabe, ajuda, vem para mim também e me ajuda aqui a trabalhar, a fazer o canal ficar cada vez melhor. Eu só sempre alerto para vocês que eu não estou produzindo nenhum benefício para quem é membro. É só pelo amor que você tem de querer ajudar. Antes de eu ir ainda, vejam só, eu demorei para lançar esse vídeo porque eu estava fazendo uma reforma aqui em casa. E aproveitei na reforma, pintei aqui as paredes do escritório para ficar mais bonitinho, pintei as estantes. Cada dia eu dou uma abrilhantada a mais para ficar melhor. Por isso eu demorei um pouquinho para lançar esse vídeo. Mas agora já voltamos à nossa programação normal. Até mais!